Nesse vídeo, eu estarei abordando sobre o assunto de sistematização, referente ao cálculo de volume de corte e aterro. Eu vou estar apresentando algumas ideias iniciais e também estarei resolvendo um exemplo, sendo que esse exemplo eu vou deixar no link da descrição um PDF com todo o processo de cálculo, caso depois você queira dar uma revisada no que foi dito aqui no vídeo. A ideia inicial é que esse procedimento, você consiga calcular o volume de corte e aterro, fatiando uma faixa do terreno, dividindo esse terreno em várias seções, essas seções transversais, onde você vai obter essas áreas, e com a obtenção dessas áreas você consegue determinar depois o volume de corte e aterro. Então, por exemplo, você tem um projeto de implantação de uma estrada, você vai passar sobre uma área onde você precisa fazer, você visualiza que tem que ter esse corte, tem que ter uma parte que vai ter que ter um aterro para poder deixar a pista numa inclinação constante, numa declividade constante, que a gente chama de grade. Então, a ideia é essa, você determinar, é uma das formas, uma das formas simples também de fazer isso, por esse procedimento que é o volume pelo método das seções transversais. Aqui o exemplo. Um terreno de 20 metros por 60, então aqui eu tenho sempre 20 metros de lado, e aqui no total de 1 até 4, das estacas A1, A2, A3 e A4, tem um total de 60 metros, que deverá se tornar um plano inclinado em mais 2% no sentido de 1 para 4, ou seja, do A1 para o A4, ela sempre vai estar em aclive de mais 2%. Foi quadriculado de 20 em 20, obtendo-se as cotas em metros apresentadas na figura abaixo. Obter as cotas de grade e as cotas vermelhas para os projetos de sistematização, que deverá resultar em um volume de corte igual ao volume de aterro. Então, está pedindo para a gente determinar a cota que vai permitir que a gente consiga determinar um volume de corte igual ao volume de aterro, que isso seria a situação perfeita, onde você não tem tanto custo tanto para trazer material para aterrar, também tanto custo para você dispensar material, porque às vezes você acaba cortando tanto e depois não tem, vai acabar gastando mais para você tentar se livrar desse material. Então o ideal, às vezes nem sempre acontece, mas o ideal seria que você consiga equilibrar esse volume de corte a aterro pelo menos o máximo possível. Com isso, a gente, dito isso, a gente consegue determinar utilizando esse cálculo que consiste na identificação de um ponto que a gente vai chamar aqui de centroide, que seria o ponto que vai permitir que a gente consiga encontrar esse balanceamento, tá? Que sempre eu vejo a figura fechada, eu tento sempre ligar aqui o cruzamento delas para poder encontrar o centro dessa figura, que no caso seria nesse ponto aqui, nesse ponto que está marcado, tá? Que está cercado entre o A2, A3, B2, B3, tá? Então, eu vou determinar a cota desse ponto, que é a cota de projeto, que vai me permitir esse balanceamento, tá? Aqui eu coloquei o sentido da inclinação, mais 2%, e eu reforço que no sentido contrário, a inclinação é menos 2%. Isso é super importante para o processo de cálculo. E também a gente observa que nesse caso só tem uma inclinação, então eu só vou olhar sempre para esse sentido, ou para a direita ou para a esquerda. Se tivesse uma outra inclinação, que seria no caso aqui da sua perspectiva, seria de cima para cima ou para baixo, aí você também teria que levar em consideração, mas não acontece. Então toda vez que eu vou ter que movimentar ou para cima ou para baixo, não tem inclinação, não tem mudança. Então a gente vai calcular aqui a altura média ponderada. Como que funciona? Eu vou montar uma tabela com 4 colunas, onde a primeira eu vou identificar a estaca, a segunda eu vou identificar a cota que foi obtida no levantamento, tá? Do nivelamento. Depois eu vou identificar o peso, tá? Que eu já vou explicar o que é, e depois eu vou fazer esse produto do peso vezes a cota. E aqui tem a fórmula. Então voltando aqui para a figura, aqui tem as cotas do nivelamento, do levantamento obtidos, tá? E esse peso é você identificar a estaca em quantas quadrículas ela vai influenciar. O que isso quer dizer? Por exemplo, a estaca A1, ela só está presente nessa quadrícula, então ela só vai influenciar em uma quadrícula.
A estaca A2, ela está presente tanto nessa primeira quadrícula, tanto nessa segunda. Então, ela tem peso 2, porque ela está influenciando em duas quadrículas. Tá? A estaca A3, ela vai ter peso 2, porque ela influencia tanto nessa quadrícula, tanto nessa. E aqui, ó, eu tenho a estaca, por exemplo, aqui agora a estaca B3. Ela vai influenciar tanto nessa quadrícula, tanto nessa quadrícula. Então, ela também tem peso 2, tá? Por exemplo, a estaca B4, ela só tem peso 1, porque ela só influencia nessa quadrícula, tá? Lembrando que as quadrículas são essas aqui que eu estou passando o mouse. Então, montando essa relação, a gente vai ter aqui, ó, a estaca A1 tem a cota, tem o peso 1. Depois a estaca A2 tem a cota e tem o peso 2. E aqui foi feito o produto simples, 10,2, desculpa, 10,2 vezes 1, 10,2. 11,120 vezes 2, então multipliquei aqui por 2. E assim fui fazendo. Então, esse resultado é importante, que seria essa fórmula. A altura média ponderada é igual ao somatório dessa coluna peso vezes cota dividido pelo somatório do peso. Então, também vou fazer o somatório do peso, que está dando 12. Então, basta substituir 143,14 dividido por 12 igual a 11,928 metros. Então, essa vai ser a cota que vai me permitir o balanceamento do volume de corte com o volume de aterro. Tá? Então, posicionei aqui, então já indiquei a cota. E agora que começa a parte que às vezes é um pouco a parte que dá um pouco de dificuldade na maioria dos alunos, né? Que seria o transporte das cotas em função da inclinação, ou do grade aqui, né? Melhor dizendo. É só você tentar imaginar o seguinte, que isso aqui é como se fosse um jogo de tabuleiro e que você está dando para um lado ou para o outro, obedecendo um sentido. Por exemplo, se eu estou nesse ponto aqui, né, graficamente, geometricamente falando, você sabe que você está no centro aqui, está no meio, ou seja, você está na metade. Se esse lado tem 20, você está na metade, daqui para cá é 10 e daqui para cá é 10. Lembrando que se eu estou nesse ponto daqui para cá e o sentido é negativo, porque eu já falei que aqui para cá é menos, então você sabe que esses pontos aqui, ó, A2 e B2 vão ter cotas inferiores a essa aqui, porque você está descendo, tá? E aqui para cá o contrário. Você vai acabar somando porque você está subindo, né? Que está inclinado positivamente para cá. Então, continuando aqui, tem essa configuração aqui. É importante também agora se salientar nisso aqui. Nesse caso, que só tem uma inclinação num sentido, você não precisa ficar calculando separadamente A2 e B2. Por quê? Porque como o grade só tem uma inclinação e é nesse sentido aqui, ó, você pode concluir que a cota do ponto A2 é igual à cota do ponto B2. Tá? E depois a cota do ponto A1 é igual à cota do ponto B1. Olha só como que eu coloquei aqui, ó, A2 vem primeiro que o A1. Por quê? É sempre importante entender da sua referência e para onde você está partindo. Ou seja, a cota do ponto A2 vai depender dessa cota aqui. E depois a cota do ponto A1 vai depender da cota anterior, tá? Que vai acabar sendo menor do que a cota do A2. Isso para a seção A, mas também vale para a mesma coisa da seção B. E depois aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, como vem daqui para cá, já é o A3 e depois é o A4. Ou seja, a cota do A3 vai ser um pouco maior do que essa e a cota do A4 vai ser um pouco maior do que essa. Tá? Então, aqui deixei até separado, tá? Porque o A2 vai influenciar no A1, como o B2 vai influenciar no B1. E depois do outro lado, o A3 vai influenciar no A4 e o B3 vai influenciar no B4. Então, como que funciona a fórmula para poder fazer esse transporte da cota? Né? Bem simples aqui, ó. A cota do ponto, tá? É igual a cota de referência, mais ou menos, aí você sempre tem que olhar o sentido, tá? A porcentagem vezes a distância. Lembrando que essa porcentagem aqui você tem que acabar dividindo por 100, tá? Porque vai ficar em decimal, vezes a distância. Então, vamos voltar aqui para a figura só para a gente poder entender. E fixa essa primeira linha aqui que é importante. Tá? Então, tem aqui 11,928. Vou voltar. Então, aqui eu tenho 11,928. Tá? Menos A2, porque eu estou indo para a esquerda, então é negativo. Tá? 0,02, que seria os 2%, dividido por 100, vezes 10, que seria metade da quadrícula. Tá? Então, como eu não estou na extremidade, eu estou no meio, então eu tenho que ser a metade da distância. Então, vai ser o seguinte, 11,928, que é a cota da altura média ponderada, menos
0,02, que é os 2% dividido por 100, vezes 10. Tá? Então deu esse valor aqui. E esse valor é igual à cota do B2. Agora observa que esse valor aqui ele vai entrar na conta seguinte do A1 para o B1. Lembrando que o A1 e o B1 dependem de A2 e B2. Então vai ser 11,728. Isso aqui vai acabar sendo constante, tá? Agora, né? Menos 0,02 vezes 20, porque agora é o lado total da quadrícula. Então deu esse resultado aqui, 11,328, que é a cota do A1 igual à cota do B1. De forma bem análoga, tá? Você vai fazer isso para o outro lado. Então vai ser o A3 igual à cota do B3, então tem 11,928, lembrando que a cota de referência é aquela do ponto central, né, da altura média ponderada, e agora você vai somando, tá? Mais 0,02 vezes 10, que deu esse resultado. Tá? Então fiz todas as contas aqui e obtive esses valores, tá? Agora a gente vai fazer o cálculo da cota vermelha, tá? Tem essa fórmula aqui, tá? CV igual a CG menos CT, ou seja, a cota vermelha é igual a cota do grade menos a cota do terreno. Então, eu montei uma nova tabela para poder me auxiliar e fazer as contas. Basicamente, é você pegar o respectivo valor que estava obtido no grade, tá? E fazer a diferença com o do terreno, ou seja, vou pegar na estaca 1, por exemplo, eu vou pegar a cota do grade que eu determinei no A1, ó, que é 11,328, 11,328, menos 10,200. 10,200 é o que estava na imagem no dado inicial do exercício. Então, fiz a diferença, deu aqui positiva, então só para poder deixar num padrão aqui, eu vou deixar positiva, que seria aterro, azul, tá? Negativo, vermelho, corte. Então, fui fazendo todas as contas aqui para todas as 8 estacas. Então, e aqui eu fui dispondo, né, colocando na imagem para ficar fácil de entender também. O que isso significa aqui? Ó? Do A3 para o A4, a gente vai ter um ponto de passagem, ou seja, a mudança, a faixa de aterro para corte. E aqui na estaca, entre a estaca B1 e B2, eu vou ter a mudança de aterro para corte. Aqui, antes da gente começar a fazer os cálculos, é só dar uma relembrada nessas fórmulas que elas vão ser necessárias para esse tipo de exercício. Lembrar da área do trapézio, tá? Que é área igual a base maior ou base menor, né? Mais base maior, quer dizer, pode ser escrita, né? Tá aqui. Vai ser a base 1 mais a base 2, só que aqui tá com a mesma notação, mas seria a base 2 mais base 1, vezes a altura, tá? Dividido por 2. E aqui a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Também na parte que envolve o encontro do ponto de passagem, a determinação do valor x do ponto de passagem, a gente tem que usar agora essa relação, que é primeiro encontrar o coeficiente angular da reta e depois igualar, claro, depois tem que montar a equação da reta e igualar as duas retas para a gente poder encontrar o valor x, que eu vou explicar mais na frente. Tá? Então, a primeira coisa que tem que ser feita, né, para poder entender é um perfil. Né? Então, fiz aqui um perfil da seção A. Então, eu tenho aqui o A1, o A2, o A3 e o A4. E eu tenho que ser coerente, tá, com os valores das cotas. Então, é só olhar aqui, que essa que está aqui de marrom seria a cor do terreno, né? Então, só para poder simular. E essa aqui de magenta seria do projeto, ou seja, que tem uma inclinação constante de mais 2%. Então, eu vejo que no A1 é aterro, no A2 é aterro, no A3 é aterro e no A4 é corte. Então, em algum momento aqui, ó, já que é em linha reta, é só fazer o cruzamento, então eu vou identificar que visualmente o ponto de passagem está por aqui. Basta agora determinar o valor x. Tá? Então, para poder ficar mais fácil o entendimento também, a gente começa a dar nome aqui aos elementos. Então, aqui eu tenho um trapézio, vou chamar de trapézio 1. Aqui eu tenho um segundo, então vou chamar de trapézio 2. Aqui eu tenho um triângulo, tá? Então, vou chamar de triângulo 1. E aqui eu tenho um segundo triângulo, vou chamar de triângulo 2. Coloquei também de acordo com as cores para poder ficar fácil de visualizar. Onde aqui é aterro, aterro, aterro e corte. Tá? Então, começando aqui do trapézio 1 e trapézio 2, que são fáceis de fazer o cálculo. Né? O que seria aqui, então, ó, a base? Seria essa base, tá? Como que eu determino essa base? A diferença de cota, a maior menos a menor. Aqui também vai acontecer a mesma coisa, tá? Que vai ser minha outra base, que vai ser o quê? Esse valor menos esse valor. Beleza, determinei as duas bases, falta determinar a altura. A altura tá aqui, ó, 20, tá? Que seria o H aqui.
Então, vou fazer para esse lado, quer dizer, para esse trapézio e para esse trapézio também. Então, continuando, tá aqui, ó, a área do trapézio 1 tá aqui, 1,128 mais 0,608. Basicamente, isso aqui é os valores das cotas vermelhas, tanto em A1 como em A2, vezes 20, tá? Depois faz isso tudo, divide por 2, tenho esse valor aqui, que é 17,360 metros quadrados. A área do trapézio 2 também, voltando lá, é bem simples. É só você observar que continua aqui, então, do outro lado, ó. Porque esse 0,608 bate tanto para cá, tanto para cá. Opa, desculpa, acabei passando. Então, fica 0,078, aqui depois seria o outro lado, vezes 20. Faz a conta, deu esse valor. Determinei as duas áreas ali do trapézio. Agora a gente precisa determinar aqui a equação da reta, né, das duas retas, que a gente tem duas retas aqui, para poder determinar depois o valor x, para a gente ter a altura aqui para poder calcular a área dos dois triângulos. Porque se eu encontrar esse valor x, o complementar vai ser 20 menos x. Tá? Então, como que vai funcionar aqui? Ó? Essa que está de uma cor mais próxima de rosa aqui, o magenta, é bem simples, não tem conta para fazer. Porque a gente já tem a inclinação, que é de 2%, vou passar para decimal, então essa vai ser minha inclinação, meu coeficiente angular da equação da reta do grade. Tá? Então não tem conta ali para fazer, só identificar isso aqui e depois vou dizer que esse aqui vai ser o meu f de zero, né? Que se fosse uma função afim, y é igual a x mais b. Tá? Eu vou mostrar depois mais na frente. O que eu tenho que fazer aqui agora é determinar o coeficiente angular desse aqui, porque ainda não tem inclinação. A fórmula é essa basicamente, ó. O meu A3 eu vou chamar de A e meu A4 eu vou chamar de B, para poder encaixar aqui com a fórmula. Então vai ser o Y de A4, que seria a cota, né? Lembrando que esse eixo é a relação à cota e esse aqui é a distância, o espaçamento. Então vai ser o Y do A4 menos o Y do A3, ou seja, 12,850 menos 12,05. Dividido pelo x, ou seja, seria 20 menos 0, tá? 20 menos 0, 20 ali. Então, aqui foi feito já a equação 1, tá? Então, vai ser y igual a x mais b, e aqui, só substituindo, vai ser y igual a 0,02, tá? Que saiu da inclinação do grade, mais 12,128. Da onde saiu esse 12,128? É só você associar esse aqui, ó, ao valor inicial de onde está partindo a reta. Então, vai ser sempre esse valor aqui, ó, 12,128, que é o valor inicial aqui que está partindo a reta. E para a equação 2, então, primeira coisa, encontrar o coeficiente angular. Pode ser chamado de A ou M, tá? Então, M é igual a 12,850 menos 12,050. Lembrando que esse aqui é o Y de A4, vou voltar aqui, ó, Y de A4, menos Y de A3, dividido por 20, que seria 20 menos 0. Deu esse valor aqui, 0,04. Agora, posso montar a equação. Y é igual a 0,04x mais 12,050. Da onde saiu esse valor 12,050? Saiu daqui também, a mesma ideia. Vou sempre pegar o inicial daqui de onde está partindo a reta. Opa. E agora é só igualar as duas equações. Equação 1 é igual a equação 2, e aqui é pura álgebra, tá? Passando de um lado para o outro, tá? Então você pode dar uma pausa e olhar com bastante calma como você vai fazer isso aqui, tá? Então vai ser 0,02x mais 12,128 igual a 0,04x mais 12,050, e a partir daí você continua a conta. Tá, então eu tenho aqui a equação 1 igual a equação 2, tenho esses valores e basicamente eu tenho que isolar o x. Quando eu encontrar aqui, eu vou ter o valor de x igual a 3,9 metros, que é a distância entre o A3 e o ponto de passagem x. Então, continuando aqui agora, substituindo os valores que a gente encontrou, tá? Então, a gente tem isso aqui, A3, a distância do A3 até a interseção das duas retas é de 3,9 e o complementar é 16,1. E esses valores aqui, que é importante, que seria a base do triângulo, tá? São as cotas vermelhas, tanto em A3 como em A4. Então, agora eu consigo calcular essas áreas do triângulo. Lembrando que essa área é de aterro e essa área é de corte. Agora é só calcular. Então, eu tenho a área do triângulo 1 é igual a 0,078 mais 3,9 dividido por 2. E aqui eu tenho o resultado. E a área do triângulo 2, que é um triângulo de corte, eu tenho esse valor aqui, 0,322 mais 16,1 dividido por 2, tenho esse resultado. Tá?
E agora, para fechar a parte da seção 1A, eu tenho que somar todas as áreas de aterro, ou seja, as 3 áreas de aterro que eu encontrei. Lembrando que são 2 de um trapézio e uma de um triângulo. E a outra que foi isolada, que no caso é só uma área de corte, que é a do triângulo 2. Então tá aqui esses valores. Eu tenho que guardar esses valores porque depois eles vão ser utilizados mais na frente. Agora a gente vai determinar as áreas de corte e aterro na seção B. Então aqui tem o perfil na seção B, onde a gente consegue ver que temos uma área de aterro e 3 áreas de corte. O processo vai ser bem similar ao anterior, só que agora as equações das retas elas vão se dar entre os pontos B1 e B2. Aqui eu já numerei de acordo com a seção A, partindo da seção A, continuando a contagem. Então aqui vai ser o triângulo 3, triângulo 4, trapézio 3, trapézio 4, sendo que essas duas áreas aqui são mais simples de calcular, porque eu tenho o trapézio, né? Aqui são as duas bases, tá? Aqui é a base desse trapézio, e a altura vai ser sempre 20. Aqui eu só tenho que determinar a equação da reta, das duas retas, igualar e encontrar o valor de x, que é o valor da interseção, do ponto de passagem, tá? Então, que já está de cara aqui, né, entre B1 e B2, então a gente já começa calculando eles. Então, vai ser bem similar, tá? Então, não vou ficar me estendendo muito aqui, onde aqui eu tenho os valores das cotas, tá? Tanto a do terreno como a de projeto, a inclinação é a mesma, 2%. A relação para encontrar o coeficiente angular é essa. A equação da reta é essa aqui. Continuando, montei as duas equações com toda aquela dica que eu falei na primeira, onde eu expliquei com mais detalhes. Então, foi aplicado aqui a mesma coisa, tá? E depois eu fiz a igualdade das duas equações. Equação 1 igual a equação 2 e isolei o x. X é igual a 15,024, que é a distância entre B1 até o ponto de passagem x. Aqui é uma visualização com os valores já substituídos. Aqui seria as cotas vermelhas de B1 e B2. Aqui é 15,024, o complementar é 4,976. E aqui a gente já consegue calcular a área do triângulo 3 e a área do triângulo 4. Tá? E aqui, para poder terminar a parte da seção B, a gente tem a área do trapézio 3 e a área do trapézio 4, que seria a área de corte. Por último, nessa etapa da seção B, a gente tem a área de aterro, que é uma só, e a área total de corte, que é o somatório das 3 áreas, uma área do triângulo e 2 áreas do trapézio. E para terminar, eu tenho que fazer o cálculo do volume, que eu tenho essa fórmula. O volume, né, de aterro ou corte é igual à distância entre as seções, multiplicado aqui toda essa parte que está dentro do parênteses. No caso, é a área mais externa dividido por 2, aí soma todas as áreas internas que tiver, mais a outra área externa dividido por 2. Tá? Nesse caso, como eu só tenho áreas externas, que como eu tenho duas, eu tenho uma externa de um lado e do outro. Não tenho uma terceira, que seria uma área interna, né, entre aspas. Então, eu acabo só utilizando os valores externos que eu obtive tanto na seção A, que seria esse aqui da seção A e esse aqui da seção B, e aqui da seção A e aqui também da seção B. Então, faço 20 vezes o valor aqui, faço essa divisão, somo com o resultado dessa divisão, multiplico por 20 e tenho esse valor. E aqui também a mesma coisa. Aí vocês podem observar que deu um valor aproximado, tá? Geralmente também costuma acontecer isso. O que não pode é dar tantos metros cúbicos de diferença, tá? Então, isso aqui é aceitável, tá? Aí, esse é o valor encontrado, 266,86 metros cúbicos e 267,26 metros cúbicos.